Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Começamos agora mais um programa, série de lives, Fome de Desembolar, todas as terças-feiras às 12h12. Então, estou aqui para falarmos hoje de como superar o medo de se relacionar. Thalita, bem-vinda. Dai, bem-vinda. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa todas chegar e a gente já vai entrar. Porque eu, como uma boa oral, falo muito, tem muito conteúdo hoje e eu quero trazer aqui clareza para vocês de quais são esses tipos de medos que nós temos, né? O medo, em essência, ele tem uma função básica, é uma emoção básica, ela existe, né? Contra fatos não há argumentos, mas quais são esses medos aí, né? Quais são essas esferas dos medos de vocês de se relacionar? E quais são os caminhos aí para começar a superar isso? Então sejam todas muito bem-vindas. Bruna, a Marta, a Ana, a Marcília. Vai colocando aqui, tem muitas perguntas que para quem já me acompanha nos stories, vocês responderam aquelas enquetes lá, muitas se identificaram com alguns medos que eu coloquei ali. Vai colocando aqui a sua pergunta aqui embaixo no balão pra gente não perder. Ao final eu vou respondendo elas cada caso, tá bom? Vai mandando aí no aviãozinho para as 5 primeiras amigas que estão nesse perrengue, acho que já desistiram, estão sempre passando por uma repetição de padrão aí de alguns medos que já identificaram, porque a ideia dessas lives aqui é trazer clareza, trazer algum conhecimento, esse autoconhecimento pela abordagem das constelações familiares, pela análise corporal sistêmica, que é hoje a vertente que eu quero trazer para vocês. E aí o superar começa a ficar mais claro, né? A gente só supera aquilo que a gente vivencia, que a gente vai lá, põe a cara para fazer, só que de um jeito novo, com um novo olhar de como você se conhece, da onde que surgiu esses medos aí de vocês. Tati, bem-vinda, Silvana. E aí aqui hoje eu vou falar de como superar o medo de se relacionar, primeiro falando do que é medo, na essência básica dele. Depois eu vou falar dos medos que vêm da nossa função ali e de processos que aconteceram, que são dores básicas da nossa infância, que é uma das metodologias que eu trago aqui pela análise corporal, que vem de Reich, lá da psicanálise, né? Um precursor ali, pós-Freud, que ele identificou que nós não só carregamos ali as heranças genéticas, o formato do nosso corpo, ele é moldado, né? Não só porque minha mãe é baixinha, eu sou baixinha, isso sim, cor do cabelo, cor dos olhos, mas alguns formatos do nosso corpo, se a gente é mais cheinha, se a gente é mais bochechudinha, se a gente é mais ossudinha, assim, magrinha, não tem a ver só com essas características, tem a ver com o que a gente viveu num processo de mielinização do nosso sistema nervoso na nossa infância, geralmente dos 0 aos 5 anos de idade. E ali se registraram dores básicas, dores existenciais, que a gente fazendo um link com a constelação sistêmica familiar, ela vem ali de algumas heranças, do que seus pais viveram e te influenciaram, te moldaram, né, na sua educação, na sua vivência com o meio ambiente, que os nossos principais são os cuidadores, né, nossos pais ou cuidadores, né, as relações que tivemos no meio do caminho disso, também as situações em que vivemos e que não necessariamente aconteceu, mas que registrou ali na tua memória emocional, que às vezes a gente não lembra, e que aquilo fica registrado também no formato do seu corpo, que ele se moldou como um mecanismo de defesa e sobrevivência para você ser a mulher que você é hoje. E isso revela como como a nossa mente funciona. Porque dos 0 aos 5 anos, a primeira infância, alguns dizem até os 7 anos, a gente vem com um hardware vazio, limpo, que é a nossa essência, que é a nossa alma, né? Só que a gente tem as influências externas dos nossos pais, da nossa cultura, do nosso meio ambiente, das situações em que nós vivemos. E isso vai nos moldando
E aí vai sendo colocado aqui um piloto automático, que é o nosso software, né? Ele vai sendo ali criado um mecanismo de funcionamento, né? Em que nosso corpo revela isso e que a nossa mente, na maior parte das vezes, está funcionando naquele piloto automático. E esse piloto automático, ele pode te trazer as dores que se repetem na tua vida adulta, e elas se tornam dores circunstanciais, como os tipos de medos de se relacionar, e que estão enraizados na origem oculta, lá no seu primeiro trauma, lá na primeira experiência que você viveu aquilo, e que com isso, para você estar viva hoje, você também tem recursos do mesmo formato do seu corpo, recursos que te trouxeram hoje. Só que quando a gente não consegue ir para a vida, quando a gente não consegue superar algum desses medos, a gente só está vivendo na dor desses traços, na dor do seu piloto automático. A gente não está conseguindo ativar por falta de conhecimento, de autoconhecimento, de como é o seu mecanismo, de como é o seu software, porque ninguém ensina pra gente lidar com as nossas emoções. E medo é um deles, e eu falo muito aqui de relacionamentos familiares e amorosos, por isso que eu trouxe o medo de se relacionar. E isso tem a ver, hoje, como eu quero trazer, os traços de caracteres, que nós temos 5 traços de caracteres que moldam a nossa personalidade. Para quem não viu, tem nos destaques, a minha abordagem terapêutica traz toda essa fundamentação também, porque batendo ali o olhar no formato do corpo de vocês, na história de vocês, das heranças emocionais de vocês, a gente identifica qual é o pico, qual é a predominância de dores que estão aí em vocês e que vem se repetindo nas relações de vocês. Inclusive na relação homem-mulher, na relação amorosa, né? Na relação familiar. Para muitas que têm mães, já se vê nessa relação também com os filhos ou com um parceiro amoroso, hoje estando junto ou não, percebe? Então vai mandando um aviãozinho, vão chegando aqui e hoje eu quero falar. Muitas de vocês responderam a enquete lá. Medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha ou ser abandonada, medo de ser usada ou manipulada na situação, não é verdade? Medo de ser humilhada ou julgada nas situações e medo de ser trocada, excluída e traída. Esses são os 5 medos principais que estão registrados nesse piloto automático, nesse programa das vivências que nós tivemos na nossa infância. E que hoje, de todas as relações que você tem, inclusive a amorosa, isso tende a se repetir. E aqui são as repetições de padrões que a gente fala na abordagem sistêmica, do quanto você não aprendeu com seus cuidadores a repetir esses padrões que veio da sua mãe e do seu pai, tá certo? Então vamos lá? O que é medo? Primeiro de tudo, a essência geral do medo é que ela é uma emoção básica instintiva do ser humano, tá? Ela tá no nosso processo límbico do cérebro, reptiliano. É uma coisa instintiva, animal, que bem ou mal, vocês gostando ou não, somos mais animais, né? Racionais do que realmente a gente tá conseguindo lidar com essas emoções. Porque sim, o seu inconsciente, das suas emoções falam antes de você. Você pensa que escolhe e que faz no seu mental, mas tem um gatilho lá inconsciente que te faz repetir esses padrões. E aí, com a clareza, com a consciência, nessa live, numa terapia, né, no processo de constelação, no processo de autoconhecimento, aí sim, você vai trazendo para o seu mental. E quando aquilo dispara em vocês, fala, entendi por que isso aconteceu. Então, quando a gente fala desses medos e quando a gente fala de superar esses medos, não quer dizer que o medo vai ser anulado da sua vida. Eu já vou cortando o mal aqui pela raiz das expectativas de vocês.
O medo é um instinto inerente do ser humano. Ele tem uma função de existir, tá? E quais são as funções principais do medo? Fugir, atacar ou paralisar. É do animal. O animal, quando tem medo, o que acontece? Ou ele ataca, que a maior defesa é o ataque, ou ele foge, porque fala, não vou dar conta disso daqui, ó, já vou me pirulitar. Ou, para nós, seres humanos, paralisa. E por que a gente tem medo? Porque a gente não conhece o novo. Tudo que é novo, ou seja, medo de se relacionar de novo, medo de conhecer alguém, medo de me entregar, medo de me apaixonar. Por que vem esse friozinho na barriga? As expectativas do que eu vou ver desse amanhã, desse futuro. Porque até hoje, embora tenham muitas aí terapias oraculares, ainda a gente de fato não consegue prever o futuro. Isso é a vida. Quando na verdade a gente tem que aprender que esse medo veio dessas dores de infância, e a gente vai olhar para isso hoje, e a gente ressignificar, encarar esse medo, acolher como um alerta. A função do medo, existe uma função positiva no medo, é o alerta. O alerta do que eu preciso olhar, pensar, sentir e agir com aquele novo que está acontecendo com a minha vida. Isso é o que eu falo que adultos fazem, o que precisa ser feito. Então, para eu falar antes um pouquinho dos caminhos para você superar esse medo, vamos aqui se identificando com esses tipos de medos que vocês colocaram lá nos stories e que tem a ver com essas dores básicas das 5 traços de caracteres que veio da nossa infância. E para eu falar disso, eu tenho que alinhar aqui com vocês que todas aí vocês se identificaram com 1, com 2, com 3, com 4 tipos de medo. Deu uma paradinha aqui. São os medos aí da gente ver as verdades que curam. Tá? Vai mandando aí pro aviãozinho, pras pessoas. E me diz aqui se vocês estão vendo aí tudo a respeito. Tô mandando para algumas pessoas. Isso. Bom, eu vou acreditar que tá tudo bem aqui, que deu uma travada para mim, tá bom? Então vamos lá. O que acontece com o medo de ser rejeitada? Voltou. Obrigada, Bruna. Obrigada. O que acontece com esse medo de ser rejeitada? Por que você tem o medo de ser rejeitada nas suas relações? Esse processo aconteceu lá na fase de gestação. Lá na junção da conexão que gerou a sua vida e você começou ali a se criar todo o processo, né, de construção do seu corpinho na barriga da sua mãe. Então, essa dor ou esse medo de ser rejeitada nas relações, no trabalho, com amigos, num homem, vem dessa dor básica. Isso quer dizer que a sua mãe te rejeitou? Não. Mas isso quer dizer que você carrega tudo aquilo que a sua mãe sentiu durante o seu processo de gestação. Preocupações, gravidez de risco, de fato um medo dela não conseguir dar conta de ser mãe, porque sistemicamente falando, aí falando das heranças emocionais da constelação familiar, quando uma mulher se torna mãe, quando ela já está gestando, abre gatilhos de quando ela estava na barriga da sua avó. Percebe aí as heranças emocionais? Então, pessoas que tiveram ali um medo, né, algum risco na gravidez, ou até mães que cogitaram ou tentaram te abortar. Pode acontecer. E eu não estou dizendo que isso é culpa da sua mãe, mas você ali imprimiu todo esse medo. E o que acontece quando isso vem, né? Como que é ali
o formato do seu corpo, como sua mente funciona. Como o processo de melinização tá na sua mente, a tua toda a energia tá na cabeça. Então, você sente que tá comprimindo ali os órgãos da tua mãe, quando ela sente medo, quando ela sente uma preocupação, né? Quando ela sente que vai te perder, uma gravidez de risco, por exemplo, ou quando ela realmente não está aceitando o fato de já ser mãe, se não foi uma gravidez planejada. Você sente uma rejeição do útero da sua mãe, porque contrai, você entende que aquilo é uma rejeição. Então, o que você sente? Qual é o medo que vinha ali? De incomodar. Eu não sou bem-vinda no mundo. E quando você percebe que eu não sou bem-vinda no mundo, as pessoas não me querem, a minha mãe não me quer, você entra na dor desse traço, que é a dor de se sentir rejeitada. Então, num relacionamento amoroso, o que é isso? Você não consegue se abrir sentimentalmente. Você não consegue expor as suas ideias. Você não consegue manifestar os seus recursos, que tem recursos nesse processo, que é o da criatividade, que é o do raciocínio lógico, porque todo o processo de energia de construção do teu corpo está na mente. São pessoas que não conseguem ter a convivência de toque físico, inclusive. Sabe? Aquele afeto, aquele abraçar, aquele falar que ama. Porque viveu isso na gestação, não sentiu este acolhimento e na infância também não teve pais e cuidadores que manifestavam o seu amor e o seu afeto pelo toque, pelo carinho, pelo acolhimento. Então, é como se vocês tivessem um escudo em vocês como mecanismo de defesa de não expor os sentimentos de vocês. E aí, o que isso tem a ver? Faz muito sentido. Vai vendo aí quem se identifica com essas dores e vai me falando aqui. E como é o comportamento de quem tá na dor desse medo de ser rejeitada? Você nem tenta se relacionar. Você não gosta ali dos ambientes muito juntos, muito contato. Você precisa, é um recurso seu, entrar na sua caverna. O que é a caverna? O seu mundo das ideias, a tua criatividade, o teu raciocínio lógico. E aí você se culpa de não conseguir expressar esse afeto todo por medos que vêm lá dessa dor existencial da infância. Então, num relacionamento, como superar o medo de se relacionar, ou como é que funciona você com um parceiro amoroso, por exemplo? Você não abre seus sentimentos, você não mostra suas vulnerabilidades, você não consegue ter o afeto e o carinho. Quando a pessoa vem te abraçar ou mostrar que tá too much na conexão das emoções, ou que às vezes quer realmente alguma coisa com você e que é real, que é legítimo, não vamos falar dos embustes, tá? Que estão em dor. Vamos falar de pessoas reais que você encontra na sua vida. Você tem medo de entrar naquela conexão, porque você ama e você sente com a cabeça. E aí você se culpa de que não ama, não sentiu aquela paixão avassaladora, que nunca se conseguiu se envolver com ninguém desse jeito de amor de entranhas que outras pessoas vivem. Olha a Prof. Cris falando e se identificando. Porque a sua forma de funcionar, o seu jeito de funcionar é diferente. Isso não quer dizer que você não tem sentimentos, isso quer dizer que você expõe esses sentimentos de outra forma. É no falar as suas ideias, é na tua criatividade, é no seu raciocínio lógico, é no seu respeito ao outro, de limites de contato físico, inclusive. Faz sentido para vocês? Quem se identifica com isso? E aí, por você não se conhecer, que você tem essa dor e esses recursos de que tá tudo bem eu querer estar na minha caverna, tá tudo bem
eu não mostrar o meu amor no toque, percebe? Sim, na criatividade e assim na fala, no raciocínio lógico, na solução de resolver os problemas do outro. Eu me culpo por ser do jeito que eu sou. Então, o medo maior não é só o ser rejeitado. É eu me rejeitar, eu não me aceitar na forma que eu funciono. Muitas de vocês não entendem a forma predominante que você funciona. Isso quer dizer que eu não tenho vontade de abraçar, isso não quer dizer que eu não tenho vontade de beijar na boca, isso quer dizer nada disso. Isso só quer dizer que na maior parte do tempo, se eu tenho esse pico de predominância em mim, que é o esquizoide criativo, e não se assustem com os nomes, eu tenho que respeitar o meu traço e não me paralisar quando eu realmente usar de todos os meus outros traços e sentir que vale a pena me conectar com alguém. Então o medo de vocês é esse. Eu já peguei uma cliente que até hoje ela tem uma paixão platônica, né? Então são mulheres que vivem, de homens também, tá? De paixões platônicas. Porque ela cria um mundo imaginário de relacionamento com aquele homem, com aquele parceiro, com aquele cara que se atraiu. Mas ela não tem força de manifestar isso. Então ela se trava e ela nem tenta. Porque qual é o medo dela? Se eu disser um oi, se eu perguntar alguma coisa, se eu expor o que eu penso, do que eu quero para este relacionamento, ele vai embora, ele vai me rejeitar, eu não vou ser bem-vinda. Então eu nem tento me relacionar. Essa é a dor da rejeição. Muitas de vocês estão confundindo lá nos stories com a dor da exclusão, que eu vou falar no 5º traço de caractere. Qual é a diferença da rejeição para o abandono, para ser excluída? A rejeição eu nem cheguei. Pense em você indo para um ambiente novo, uma festa, onde você não conhece ninguém. O medo da rejeição é você chegar nessa festa e ninguém, absolutamente ninguém, vir te recepcionar. Todos te ignorarem. Vai pegar nessa dor de infância existencial da rejeição. Ou seja, eu cheguei e ninguém veio a mim. Eu já não sou bem-vinda, eu não fui vista. Eu não pertenço a este ambiente. Percebe? Diferente do abandono. A dor do abandono, eu entro, chego nessa festa, sou cumprimentada, sou recepcionada, mas logo a pessoa do nada, ela vai embora. Ou seja, chegou, teve uma troca ali, mas do nada, que nada é do nada, a pessoa vai embora. Aí eu me sinto o quê? Sozinha, abandonada, que é a dor da oralidade da comunicadora, que é a segunda dor que a gente já tá entrando. A dor de se sentir sozinha, a dor de se sentir abandonada. E da onde vem essa dor? Ela vem do seu processo de amamentação com a mãe. É a fase do bebê que só sabe chorar, comer, não sabe ainda se comunicar. Então, é um traço, veja quem se identifica aí. É um traço que tem muita sensibilidade, muita intensidade. Consegue se conectar com as pessoas, sim, tem facilidade para isso, ou deveria ter. Se não tem, está na dor. Eu me apego muito fácil às minhas relações. Então, diferente do primeiro, da dor da rejeição, que é um traço, parece que é frio, não consegue nem conectar com o outro, então em demasia não consegue se conectar. O da oralidade, ele se conecta demais. Por quê? Porque um bebê quer colo, um bebê quer ser visto, quer ser acolhido. E lá na sua infância, pelo que a sua mãe viveu, de dores, do que ela estava passando no relacionamento, preocupações do trabalho, ser mãe solo, uma série de circunstâncias, ter outros filhos e não te dar atenção,
Você sentiu que foi preenchida nas suas necessidades básicas de se alimentar, fazer xixi, cocô, mas você não foi suprida na fome emocional de se sentir amada, acolhida e protegida. E aí, essa criança é um bebê. Todo mundo gosta de pegar bebê. Imagina um bebezinho lá de 3 meses, 4, 5 meses de idade que ainda tá no processo de amamentação. Todo mundo quer apertar, todo mundo quer mexer, todo mundo quer se conectar. Então, ela tem uma facilidade, intensidade de conexão com as pessoas. Ela é muito emocional, é muito intensa. E aí, por que vem o medo de se relacionar, Lorene, se eu sou intensa? Porque aqui entra um amor interrompido lá atrás, possivelmente com mãe do seu sistema familiar, onde você está buscando preencher essa fome emocional de você não ter sido vista e acolhida lá na infância nas suas relações. Então, é um traço que tem muita predisposição a essa carência emocional, a essa carência afetiva. E que você projeta num homem, você projeta nas suas amizades. Voltou. Todas as áreas da sua vida. Então, o que acontece? Como você não olhou para esse medo ou não sabia que era esse medo, você projeta toda a tua necessidade de preencher esse vazio no outro, nas relações e nas situações. Só que quando você projeta tudo isso no outro, fica pesado para a pessoa. Você sufoca. Percebe? Você precisa a todo momento estar com aquela pessoa, Esse é um dos traços que eu falei nas stories que tem a predisposição a uma dependência emocional. Por quê? Porque você começa ao quê? Se abandonar. Você começa a deixar de fazer coisas que você gosta. Você não consegue falar não. Você não consegue falar sim quando quer falar sim, não quando quer falar não. Por quê? Porque se eu me impor, se eu falar o que eu quero realmente dessa relação, porque parece que nunca é suficiente, porque eu tô com esse buraco no meu peito lá da infância, o outro vai embora. E aí a dor é maior eu ficar sozinha, porque eu projetei nesse parceiro, nas minhas relações, que ele ia suprir essa fome emocional lá de trás. Quem se identifica com isso? Por isso, medo de você ficar sozinha. Porque quando você vai pro relacionamento, você se entrega de corpo e alma. Você é intensa, você fala, agora vai, é o amor da minha vida, é aquela coisa maravilhosa. Você não enxerga os detalhes, você não enxerga o jeito do outro funcionar. Principalmente se ele for um esquizoide, por exemplo, que é a outra polaridade. Você quer abraçar, você quer contato físico. Você quer ter atenção e ser cuidada a todo momento. E o outro nem gosta de toque. O outro nem gosta de abraço, de dormir agarradinho. O outro não vai falar contigo o dia inteiro. Principalmente se for um esquizoide, ele vai falar o básico. Só que você tá projetando tudo isso no relacionamento. E aí a lei do equilíbrio, juntando com a sistêmica do dar e receber, fica em desarmonia. Mas eu dou, mas eu amo, mas eu me entrego e eu não vejo que a contrapartida, muitas de vocês é o quê? Medo de ser correspondida. Só que o outro pode não ter a mesma intensidade que você. Até gosta, até se conectou, mas ele não tem a mesma intensidade que você. Por exemplo, tem os embustes, não vamos falar dos embustes, ok? Percebe? Outras mulheres agiam aqui, ó, tava com um cara assim. Às vezes é o cara que é assim. Ele projeta tudo em você. Você é o amor da vida, você quer, você isso, você aquilo. E aí você entra num processo de sufocamento. Por quê? Não é você a preencher esse vazio emocional. Ele que lide com os processos com a mãe dele. Você que lide com o processo
de superar esse amor interrompido, essa cobrança da tua criança infantil lá com a sua mãe. Só que hoje você é a mulher adulta. Então, quem hoje tem que ser pai e mãe da sua criança, como eu falo na sistêmica, como eu ensino no programa Amor Sistêmico, é você. Não dá mais para pôr culpa em mãe, não dá mais para pôr culpa em pai, não dá mais para pôr culpa nos parceiros amorosos que não se correspondem com você. Cabe a você não mais se abandonar, e aqui eu já tô dando como superar esse medo do abandono. Cabe a você não mais se abandonar. Para você não projetar esse buraco no peito no outro, que é uma dependência, uma carência afetiva, uma dor da sua infância. Então você tem que pegar toda essa tua intensidade e não deixar de ser intensa, não deixar de amar, não deixar de se entregar. Mas dividir com você mesma, dividir com seus amigos, dividir no seu trabalho. Você é uma pessoa que precisa sim e se alimenta de contato com as pessoas, diferente do esquizoide. Você precisa desse movimento, você gosta de estar em interação com as pessoas. Muita coisa do que você sente, você não consegue trazer clareza. Por quê? Porque é um traço das emoções, dos sentimentos. O bebê chora. O choro para você é um recurso. Processo de autoconhecimento, Sônia, é isso mesmo. Então, o medo de ficar sozinho, de se abandonar, é que você está projetando essa dor de uma fome emocional, de um vazio, somente naquele parceiro amoroso. E olha ele como a tua vida, como o teu projeto de felicidade. E aí você se abandona. E até esse traço, quando não tá feliz no relacionamento, ela continua no relacionamento. Porque dói nela também ter que abandonar o outro. Verdade ou mentira? Aí você se sente culpada, achando que não deu mais quando você já deu em excesso. Olha o dar ainda é mais e eu não me abro para receber. Ou eu me cobro demais só receber. O traço do oral, ele cobra muita atenção, ele cobra muito cuidado, ele cobra muito amor do outro. E aí você não está na troca contributiva, você está na cobrança. Cobrando um amor que a tua criança entendeu que não foi suprida lá atrás. Verdade. Estão se identificando aí? Verdade, é isso. Terceiro medo. Medo de ser usada. Medo de ser manipulada. Da onde vem esse medo? Por que isso se repete na sua vida? Isso é na fase lá dos 2,5 de idade, que você está começando a se relacionar e interagir com outras pessoas que não só a esfera da mãe. Você começa a ver que tem um pai, que tem um avô, que tem um tio, que tem uma prima. E aí, você aprende que você não é mais um ser, que você precisa fazer para ser amada, reconhecida e aceita. O que quer dizer isso? Quando você tá lá aos 2,5 e alguém fala assim, dá tchauzinho. Aí você não dá, você tá emburrada porque você tá com fome, porque tá com cólica, porque sei lá, tá com sono. E você não faz o que estão te pedindo. Ai, que menina feia, ai, então não vou te dar colo, ai, que não sei o que. Faz isso, senão você não vai receber chocolate. Faz aquilo, seja boazinha, porque não sei o que. Quem teve experiência, quem tem filhos de crianças com 2 anos, 3 anos, elas começam a aprender que se ela chorar, ela recebe o colo da mãe. Ela aprendeu que se ela comer direitinho, ela ganha um chocolatinho. Ela aprendeu que se ela der tchauzinho, ela ganha um beijo. Ou seja, ela está aprendendo a persuadir, interagir e não menos manipular. Eu preciso fazer para ter.
Eu preciso ser útil em alguma coisa para conseguir o que eu quero. E aí vem as questões das sistêmicas. Quanto que sistemicamente a sua mãe, seu pai, por não estarem conectados saudavelmente como homem e mulher, começaram a colocar você no meio e você começou a ser um joguinho de poder na relação deles. Sua mãe começar a dizer que você é dela, se separar não vai ver. Você começa a ser parece que um brinquedo nessas dinâmicas. Mesmo que emocionalmente, inconscientemente, porque a criança sente. A criança sente. Ela sabe que ela tá indo pro lugar dos pais para suprir alguma coisa que está lá. Então, a dor maior dela, e isso vai se perpetuando, isso é dos 0 aos 5, tá? E isso é o programa aqui. E aí, seu pai continua fazendo isso com você, sua mãe continua fazendo isso com você. Tudo é na base da troca, faz isso que você ganha isso, faz isso que você ganha isso. E aí, você começa a ser moldada para falar o que o outro quer escutar, para fazer o que o outro quer. E aí, você começa também a aprender ao quê? A ter controle da situação mesmo nesse jogo de negociação. Só que quando vem o outro e tenta fazer isso com você, dá um medo absurdo de estar sendo o quê? Usada, manipulada. Quem se sente assim? Fala aqui pra mim. Quem se reconhece nisso? E quando entra na relação, qual é o medo de ser usada, manipulada na relação? Para você não sentir essa dor, você começa no jogo de poder. Você tem medo de entregar os seus sentimentos. Porque você não aprendeu que os sentimentos é o que é válido, e sim o que você fala, o que você faz, é o que você é útil e não realmente quem eu sou. E aí, para você não entrar nessa dor de novo, você tem medo de confiar nos relacionamentos. Você tá sempre desconfiada. Você tá sempre observando o ambiente, ainda que inconscientemente, se você não conhecia isso, para falar o que eu devo falar com aquela pessoa. Qual máscara, e não tô falando no tom pejorativo, porque todas nós usamos máscaras, até por um mecanismo de proteção, eu tenho que ir para me relacionar com um homem. Qual máscara eu tenho que ir para me relacionar com a minha chefe, para me relacionar com a minha mãe, para me relacionar com meu pai? Porque eu não posso confiar em mostrar quem eu realmente sou. E aí eu fico com o poder nas minhas mãos, mesmo eu não me manifestando na essência. E aí o que acontece? Qual é o medo maior de ser usada e manipulada? O que vem de mecanismo de defesa? Eu tenho medo de me entregar. Eu não consigo me entregar e confiar na relação. Por quê? Porque é na base da troca. Então, se vem alguém falando que me ama, que eu sou o amor da vida e que é tudo pra mim, você fala, opa, peraí, essa pessoa tá me dando demais, por exemplo. E esse é o traço do... Eu não falei o nome, eu acho. Psicopata, o negociador. E não se assistem com os nomes, porque não são doenças, tá? Não são distúrbios, não são transtornos que a gente vê na psicologia. São os nomes técnicos dessa metodologia de Heinz, que é da bioenergética, ok? Então, o psicopata, ele quer o poder nas mãos. Por que ele quer o poder nas mãos? Porque ele confia nele. Ele não confia no outro. Percebe? Então ele não vai se entregar. Por que ele não vai entregar os sentimentos dele? E só esse fazer, e só esse se sentir útil? Porque se ele se entrega, ele fica em dívida. E aí a fatura emocional, a cobrança emocional vai ser maior. Já vamos chegar em quem entrega e é desconfiado, tá?
Então, eu preciso ter o poder. Como que é o comportamento disso num relacionamento com o parceiro, com o homem, que é o foco que a gente está trazendo aqui? Você não se permite receber. Sabe aquelas coisas de ser controladora? Por quê? Eu preciso que esteja tudo ao meu controle. Eu preciso a todo momento falar o que a pessoa quer, negociar, interagir. Tudo precisa estar no meu controle. E aí eu não consigo confiar. Eu não consigo me entregar. Porque o outro pode o quê? Cobrar de mim algo que eu não consigo fazer. Só que às vezes você projeta isso num parceiro também. E aí você cobra, você leva faturas emocionais. É um jogo. Ora eu tô nessa polaridade para mim, no controle, ora não. Então, mulheres que não se permitem, às vezes eu peguei uma cliente que ela discutiu com o parceiro, porque numa situação ele foi abrir a porta do carro na chuva, então ele foi na chuva, ele se predispôs a ir na chuva para abrir a porta do carro para ela. E ela brigou, ela falou assim, eu não preciso que você vá abrir a porta do carro na chuva. Eu sei andar na chuva e abrir a porta do carro. O que é isso? Medo de receber. Porque se ele faz essa gentileza, inconscientemente vem na cabeça de um psicopata negociador que tá na dor, o que ele vai me cobrar depois de ter feito a gentileza de abrir a porta pra mim? Aí entra na esfera do feminino, que não se abre para receber, não se abre para o cavalheirismo. Aquelas questões distorcidas de um feminino distorcido, que ele tem a sua função positiva, mas muita coisa está... Aê, acho que agora voltou. Vamos lá. Travou, vamos lá. Silvia falou medo de ser usada abandonada. Você identificou seu medo, Silvia? O seu caminho para superar o medo. Já vamos chegar nele. Legal. Vamos agora para o 4 traços de caracteres. O nome técnico é masoquista, o planejador. Não se assuste com os nomes, mas tem a ver aí com o que vocês entendem do masoquista, no sentido de que é um traço que vem lá do processo de desfraude na infância. Então, o que quer dizer isso? Lá, quando vocês estão aprendendo a fazer xixi, cocô e ainda não está conseguindo controlar muito bem essa função básica. E aí, o que acontece? Você passou por situações de humilhação. Por exemplo, o irmão seu falando, ai, tira essa menina daqui que ela tá fedendo. A sua mãe brigando com você porque você não conseguiu ainda se controlar e avisar que tá na hora de fazer o xixi cocô. O que você aprende ali? Se esse trauma foi muito grande na sua mente, você aprende a se prender, você aprende a se fechar. Então é um traço emotivo, bom ouvinte, tem muita empatia de conexão, mas não consegue também expor os seus sentimentos. Não consegue expor, por exemplo, a vontade de fazer xixi cocô por medo de ser julgado e humilhado como foi lá na infância. E aí isso se repete na sua infância quando você fala que gosta de comer muito doce e sua mãe vive te criticando e te julgando, falando que você vai ser uma menina com gordinha, com a saúde ruim, porque só come doce. Quando você fala e se expressa e te vetam, não deixam você manifestar. Aí você de novo prende, igual você teve que aprender a travar xixi e cocô. Então é um traço que tem o medo de ser humilhado e julgado pelas pessoas. Então tem o medo de se expor. Diferente do psicopata, que ele se expõe, ele se articula porque ele tá falando o que você quer ouvir, ele tá no controle da situação. Diferente do oral, que quanto mais gente melhor, porque ele se sente preenchido e conectado. Mas igual o esquizoide, que vai pro seu mundo das ideias, esse vai pro mundo dos sentimentos e não abre.
Então, na hora de se relacionar, por que você tá travada para se relacionar de novo? Porque se você tem esse traço de predominância em você, esse traço tem o recurso de ser muito forte, muito leal, muito amigo, muito parceiro em homens e mulheres, tá? Fica a dica. Só que, o que acontece naturalmente se você está na dor? Você não expõe seus sentimentos? É uma boa ouvinte? Deixa o outro expor os sentimentos? E o que você faz? Carrega o lixo emocional do outro. Igual você carrega o lixo do cocô, fica lá com prisão de ventre porque você tem medo de soltar. Porque quando você soltava e fazia nas calças, você era humilhada e julgada. Percebe a clareza e a simplicidade que é, os traumas de infância que vocês viveram, que vocês estão repetindo em várias relações e situações na vida de vocês hoje? Esse traço nas mulheres tem uma predominância de ser a mulher guerreira. Sabe aquela que pega um homem que tá perrengue, tá na meleca, e ela tá lá falando, não posso sair daqui. Eu tenho que tirar esse homem do fundo do poço. Eu aguento, eu seguro. Dane-se eu. Eu vou ajudar ele, porque ajudando ele é o certo. Aprendeu que tem que ajudar os outros. E dane-se meus sentimentos. Tá aqui preso no meu intestino, não é nem no coração. Tá aqui preso. Não, eu aguento. Eu sou forte. Eu vou pra batalha. E aí, você carrega peso dos outros. E por que o medo de se relacionar de novo? Que é pesado. Você tá carregando os seus 100% e os 100% do parceiro. 100% da sua mãe, 100% do seu pai, 100% do seu filho, 100% do seu chefe. Você até de corpo é um corpo mais truncado, é um corpo mais forte, é um corpo que chega junto. Só que o medo de se relacionar é porque você está usando desse seu recurso do jeito errado. Carregando o peso dos outros. Porque esse traço, ele é executor, ele é planejador, tudo que ele faz bem feito, ele é perfeccionista. Então ele fala, eu faço por mim, faço por você, eu faço por mim, faço por você, eu faço por mim, faço por você. E vai se anulando. Me identifiquei com tantos que fiquei confusa. Não precisa ficar, tá bom? Por que não precisa ficar? Porque nós somos os 5 traços. Cada hora um bonequinho vai estar no comando, a depender da pessoa, das relações, da situação e do ambiente que você está vivendo. A diferença é que a gente traz clareza em cada um desses 5 traços, como eu falei no começo da live, para você começar o seu processo de se identificar, aprender e começar a ir para o caminho de usar o recurso de todos os traços para tirar esse da dor. Você vai precisar de todos os outros traços para tirar um que tá pegando mais aí em você. Que, regra geral, é o seu pico de predominância. É claro que numa live eu não consigo trazer tudo para vocês. Isso é o que eu ensino. Isso é o que vocês se identificam no programa Amor Sistêmico. Para você se conhecer. Quem me acompanha nas lives no final de semana eu falando do bônus, do entenda o seu crush pela análise corporal. Por quê? Porque vocês querem entender o outro. Mas antes de entender o outro, você precisa se entender como o seu jeito funciona e se aceitar. Porque tem recursos aí. Faz sentido pra vocês? Ó, a Mia aqui, ó. Sempre fui mãe nos meus relacionamentos. E aí, é isso mesmo. Isso corrobora com toda a lealdade sistêmica das heranças emocionais que a gente fala na constelação. Falar do formato do seu corpo é só te dar clareza do porquê que você funciona desse jeito e descobrir a origem oculta que estão nessas 5 fases da infância e lealdades
lá do sistema da família, porque você aprendeu isso com mãe, com pai e foi se projetando, porque é o programa que foi instalado na sua infância das relações que você teve. E a maior delas com os nossos deuses na infância, pai e mãe ou cuidadores. Então, é isso. Vamos de novo voltar. Vamos agora para o último traço que muitas de vocês trazem aqui. Foi unânime ali também nas caixinhas, quem se identificou, que é o medo de ser trocada, traída e excluída. Que muitas confundem com a rejeição, mas não é rejeição. Porque rejeição, o homem nem chegou. Ele nem quis te dar oi, ele nem te viu. Você não foi vista. Com a rígida, não. A rígida aconteceu lá nos seus mais ou menos 5 anos de idade, que é no processo de mielinização, já está no seu aparelho genital. Ainda que não tenha o cunho sexual de você nem entender o que é sexo, o seu corpo já está se transformando para você sentir prazer. Então é nessa fase que você toca no nariz e toca lá na parte genital, tanto menino e masculino, começa a sentir um choquinho diferente, começa a ser gostoso. Ou seja, o processo de melinização está no seu aparelho genital. E é aqui que muitas de vocês, homens e mulheres, vão entrar naquele complexo, o triângulo édipico de Freud, onde a menina vai olhar o mundo em pares e vai se conectar com uma figura masculina, regra geral, o pai. O menino vai ver o mundo em pares e vai se conectar com a mãe, ou feminino. E entra no quê? Num triângulo amoroso, ainda sem cunho sexual. Infelizmente, tem dinâmicas, tem emaranhados sistêmicos, tem histórias dolorosas, que inclusive tem abusos de pai, mãe, tio, primos, nessa fase da vida. E aí, o trauma é mais porreta ainda. Mas vamos falar dos sentidos mais comuns, tá? Então, é o traço o quê? Da rígida, que é a competidora, é executora. E qual é a dor aí? A dor de ser trocada. Por quê? Porque o primeiro grande amor dela não é dela, já tem uma rainha, ela só é a princesinha do papai. Ela é a ponta mais fraca desse triângulo. Então, ali, ela sente a dor de ser excluída. Por mais que o pai fale, você é o amor da minha vida, você é minha parceirinha, você é minha princesinha. Mas ele vai dormir com outra mulher, ou deveria. Então, nessa ponta, você perdeu. E por situações da vida, heranças emocionais, do sistema familiar, dinâmicas ocultas, esfera. E aí, seu corpo se molda de um jeito que, como mecanismo de defesa, eu perdi essa parada aqui com a minha mãe, entrei num processo inconsciente de competitividade, ter que perder de novo. Então eu formato o meu corpo de uma forma harmônica, atraente, sensual. Eu não tô falando de beleza, eu tô falando daquele sex appeal, sabe? Que você olha e fala, nossa, aquela mulher, ela chega chegando, aquele homem chega chegando, tem uma energia ali. Que energia é essa? Energia sexual, energia de vida, energia do tesão da vida. Porque nós nascemos para ter prazer, e o prazer não é só no ato sexual. Ela é uma manifestação de prazer no nosso corpo. Isso é tema para outra live, é muito mais profundo. E são essas esferas que eu trabalho cirurgicamente no programa Amor Sistêmico. Porque ninguém trabalha essa energia da sexualidade. Ninguém trabalha essa energia que, para a cultura brasileira, para as mulheres brasileiras, é um traço predominante na nossa sociedade brasileira. É as rígidas. Predominante. Todos temos 5. Então, ela molda o seu corpo para ser o mais perfeito possível, para ela não
perder. Porque ela perdeu a parada lá atrás. Só que ela não consegue se entregar, porque tá presa nessa dor de ser trocada, excluída, traída lá atrás. Seja porque ela viu dos pais de traição, seja porque ela entrou e ficou casadinha com o pai, seja porque ela comprou a briga da mãe. Tudo isso que eu já venho falando aqui, não vamos entrar nessa seara. E aí você vem para as relações amorosas adultas com esse medo. E esse traço, ele é igual o masoca, extremamente perfeccionista. Você quer ser boa em tudo, e você é boa em tudo. Tudo que você põe a mão, você faz e faz bem feito. Porque você não aceita menos do que o primeiro lugar no pódio. A diferença do masoquista é que ele é perfeito para não fazer merda. Igual ele fez xixi, cocô nas calças e foi julgado e foi humilhado. A rígido, ele quer ser perfeito para não mostrar a vulnerabilidade que ele tem por trás da insegurança e do medo de se entregar por inteiro. Porque quando se entregou por inteiro pro primeiro grande amor, que para as mulheres foi o pai, ela perdeu. Então é como se o coração dela ficasse preso nessa esfera e ela vai pro relacionamento sempre triangulando. E quando eu falo triangulando, não quer dizer que sempre tem traição no meio. Quer dizer que ela não vai por inteira. Consegue começar a ver as indisponibilidades afetivas nesses medos aí de vocês? Porque ela ainda tá nesse triângulo, ela ainda tá brigando com a mãe, ela ainda tá competindo, ela ainda tá querendo um amor idealizado, uma raiva por esse pai oculto. E aí ela não pode se entregar por inteiro para uns homens ou para as relações, até para amizades. Porque tem por trás dessa perfeição toda uma insegurança do quê? De não ser boa o suficiente. Quantas de vocês trouxeram isso na caixinha de perguntas? Eu tenho medo de não ser boa o suficiente para aquele homem. Eu não tenho medo de não ser um mulherão para aquele homem. É a insegurança. Você já tá indo com o sentimento de que eu vou perder. E aí eu não me entrego. Eu ponho um pé, sabe? Um pé na água, um pé na canoa. Eu não me entrego, diferente do oral, que se entrega demais, projetando ser amada no outro, e aí se lasca com a dor do abandono. A rígida nem se entrega. Nos stories que eu respondi, que ela falou assim, já me ferrei tanto que eu só traio filho da P, né? E não quero mais. Por quê? Porque a rígida, ela tem duas vertentes, como tudo na vida é polaridades. Ou ela entra pra ganhar, e aí são os triângulos amorosos, que muitas entram no papel diamante, no fundo tá numa competição de ver se consegue ganhar aquele cara impossível, exatamente como o pai foi impossível pra ela tá repetindo o padrão. Ou aqueles homens que estão mais indisponíveis ainda, mais casados, inclusive com as suas mães, e você quer, porque você se sente desafiada, e você não quer perder, aí você parece que vai no caminho mais difícil para se sentir valorizada. Só que esse é o caminho da dor, esse é o caminho de murro em ponta de faca. E aí aquela mulher, o que aconteceu? Duas vertentes, ou ela vai para ganhar, seja na dor ou no recurso, quando ela tá no recurso, ou ela nem vai pra briga, ela nem vai pra luta, ela nem vai pra vida. Por quê? Porque ou ela vai pro jogo pra ganhar, ou ela perde de WO. Ou seja, ela nem vai pro páreo. Mas ela não vai pro páreo, por quê? Porque ela não quer perder. Então, é mais fácil pra ela não mostrar as vulnerabilidades dela, falar, eu nem tentei, eu nem quis, eu nem quero mais, tô bem sozinha, não preciso de homem pra nada, homem não presta, eu já me arrependi. Então, cuidado para você não sair de um traço de uma dor e entrar no outro. Isso é processo de autoconhecimento. E a rígida gosta de ter o controle. Ela também é desconfiada por medo de sempre ser traída e trocada. E aí ela começa a ver chifre em cabeça de cavalo. Ter ciúmes, ter insegurança.
achar aquela mulher mais bonita, sempre mais magra, sempre mais isso, sempre mais aquilo. Ela tem um sentimento de insegurança muito grande dentro dela, porque ela não está enxergando os seus recursos. Recurso de ser boa no que faz, recurso de ser multitarefas, realmente não conseguir colocar todos os ovos no mesmo cesto. Só que vocês levam isso para a relação amorosa e não conseguem se entregar totalmente na relação. E aí, possivelmente, vai atrair homens que também não vão conseguir se entregar na relação. E se for rígido com rígido, é dois bicudos que ficam competindo em jogo de poder. E não contribuindo e jogando junto. Eu ensino isso no bônus, Entenda Seu Crush pela Análise Corporal, as combinações desses traços. Mas antes você precisa entender como você é, aceitar como você é e olhar para essas dores. Quem se identificou aqui com a rígida? Conta aqui pra mim. Eu sou rígida executora, é isso. Nós temos os 5 traços, mas como tem um pico de predominância, essa rígida é que vai estar mais tempo da tua vida no teu piloto automático. É isso que eu mostro no Amor Sistêmico. No passo 1, você já vai entendendo passo a passo, de formato de corpo, de caracteres, de muita coisa, de como você funciona. Vai falando da constelação, as bases do amor, do porquê que você foi formada nisso, para você começar a entrar no passo de começar a superar essas dores e soltar esses vínculos lá da infância e começar a entrar no recursos desses traços que vocês nem sabem que tem. Por isso o medo de ser feliz, por isso o medo de se relacionar. Aí voltamos na essência do medo de se paralisar. Porque vocês só conheceram a experiência pela dor do traço de vocês. Vocês precisam se conhecer para entrar no recurso de cada um desses traços. Que é o intuito dessa live, como superar o medo de se relacionar. O primeiro deles é toda essa clareza, identificar a dor básica dos seus medos. Descobrir a origem oculta no seu sistema familiar. Como que eu faço isso? Você é a sua história. Você já viu como foi a gestação com a sua mãe? Você já viu como foi a amamentação com a sua mãe? Você já viu como foi a interação entre os seus pais, que é o processo do psicopata? Você já viu como foi seu processo de desfraude, como foi crescer e aprender a lidar com as coisas sozinhas? Você já entendeu como foi sua relação com seu pai para ser princesinha do papai ou não? Comprando a briga do seu pai ou comprando a briga da sua mãe? Para, enfim, voltar nessa dor e falar para tua criança que ela não precisa mais viver na dor. Para ela aceitar e concordar que o formato do corpo dela é esse. É a mente dela funciona desse jeito. É a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Isso não é só frasezinha de placa de caminhão. Isso é processo de autoconhecimento com várias ferramentas. Uma delas é a análise corporal. E como que eu saio desses medos? Entrando no recurso. Como que eu entro no recurso? Descobrindo a origem lá atrás, fazendo as pazes com essas dores. Falando para tua criança que agora você é adulta, que já entendeu por que ela vive se sentindo sozinha, que ela vive se sentindo abandonada, que ela vive se sentindo não boa o suficiente, que ela vive sentindo que está sempre sendo traída e excluída, que ela vive sempre se sentindo não bem-vinda ao mundo e rejeitada, que ela sempre se sente julgada. Porque você é adulta hoje que está repetindo esse padrão na tua criança. E essas coisas estão se repetindo na tua vida para isso ser visto e ressignificado. E aí você ter o poder de escolha. Adultos fazem o que precisa ser feito. De trazer os recursos que também estão aí e que a tua criança também te trouxe, porque senão você não estava viva hoje. Então, como superar o medo de se relacionar? Se conhecendo, conhecendo suas dores emocionais.
mudando para o recurso.